Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, da última vez nós conversamos aqui, nós estávamos falando sobre o São Paulo, né? Falando sobre a eliminação do São Paulo, o que que achava daquela eliminação na situação ali que foi pela Copa do Brasil. São Paulo que ontem voltou novamente a jogar agora pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo que, como que eu posso dizer? Quando o São Paulo jogou lá atrás contra o Atlético Paranaense, todo mundo falando: ah, o São Paulo pegou um time fácil, que é o time de segunda divisão, mas não se mostrou que não é tão assim, né? A Copa do Brasil já mostrou por várias vezes, não só de times de segunda divisão avançar pela Copa do Brasil, mas também como ser campeão, né? Pela Copa do Brasil, até pelo formato da Copa do Brasil também. Então, o São Paulo agora jogou pelo Campeonato Brasileiro. O seu adversário foi o Vitória. Qual foi a diferença? Quais são as principais diferenças? O que, que eu vejo desse São Paulo que está jogando e está jogando muito bem pelo Campeonato Brasileiro? Quais foram as mudanças? É, Lembrando que toda vez que há uma eliminação, como foi do São Paulo pela Copa do Brasil, o time geralmente ele dá aquela baqueada, sabe? Fica meio zonzo, não sabe o que está acontecendo. E numa dessas aí, ele toma um vareio no outro campeonato e começa as coisas desandarem. Mas não foi o que aconteceu com o São Paulo. São Paulo que jogou pela Copa do Brasil na última quarta-feira, foi eliminado, é verdade, foi eliminado nos pênaltis, perdeu por 1-0, a partida acabou indo para os pênaltis e o São Paulo foi eliminado. Aí o São Paulo vai agora no sábado jogar pelo Campeonato Brasileiro e muda totalmente de chave, muda totalmente de situação, de ambiente. é, as perspectivas são outras, o time parece que é outro time. E tudo isso eu gostaria de falar para vocês sobre três coisas que eu vejo desse São Paulo, na atuação do São Paulo, a melhora do São Paulo. O que, que eu vejo que esse São Paulo tem de diferente do São Paulo do antigo treinador? Veja bem, é o mesmo time, o mesmo elenco, os mesmos jogadores, mas a motivação está mais do que clara que é outra, né? O novo professor ele deu um novo ânimo, é, renovou esperança de jogadores que estavam desanimados, que estavam frustrados, que poderia pensar já em sair do clube para um outro clube. E nós vemos jogadores também que começaram no São Paulo. São jogadores que eles têm uma história, uma identificação com o clube. Então, quando o time e quando o jogador ele tem toda essa identificação, toda essa como eu posso dizer, é, esse amor, esse carinho pelo clube é diferente. É diferente. Então vamos lá. Eu coloco três situações que fez com que o São Paulo melhorasse muito aí nessa mudança de chave, mesmo no Campeonato Brasileiro, que estava muito mal. Né? Já são 5 vitórias. O São Paulo que encerrou ontem a 19ª rodada, o primeiro turno, o São Paulo finalizou com mais uma vitória. Eu já quero deixar bem claro que é muito importante o São Paulo avançar e sempre avançar com vitória ou conquistando pontos, se for fora de casa, contra times grandes que eu falo assim, times que estão num patamar assim lá disputando, porque o São Paulo agora está na parte de cima da tabela, né? O São Paulo hoje está em sexto lugar, né? Estaria hoje numa pré-Libertadores. Então, o São Paulo já está começando a chegar cada vez mais próximo. É lógico que o time que está à frente do São Paulo, que no caso aí é o Mirassol, ele tem 2 jogos a menos. Então ele pode avançar 6 pontos se ele vence, né? Mas não é o caso aqui. Vamos falar do São Paulo. Então eu elenquei aqui 3 pontos que fez com que o São Paulo mudasse a chave. O primeiro ponto é o técnico Hernan Crespo. Mas por que o Hernan Crespo? Qual é a principal diferença entre o Hernan Crespo e o seu antecessor? Vamos dizer assim. A principal diferença é que quantas vezes nós falamos aqui para que o outro
técnico ele desse rodagem para alguns jogadores. Ele não deu, ele não colocava outros jogadores que o São Paulo foi buscar, ele não colocou para jogar, os jogadores não entraram em campo. Então eu coloco o Hernan Crespo como um dos principais motivadores para que o São Paulo estivesse na situação que está. Primeiro, porque o São Paulo não contratou jogadores. O São Paulo não contratou jogadores, é o mesmo elenco, os mesmos jogadores, jogadores que eu achava até que já não estava mais no São Paulo, que é o caso até do lateral esquerdo lá que entrou, eu achava até que não estava mais no São Paulo, né, o Patrick, achava até que ele já não estava mais no São Paulo, ele estava e entrou, então assim, parece que estão treinando ele para jogar na zaga ali, como pelo lado esquerdo, né, que o São Paulo não tem um zagueiro canhoto, então é muito bacana ver o jogador que ele tem identificação do time. Primeiro ponto. O primeiro ponto, então, é o Hernan Crespo. Ele renovou as esperanças de alguns jogadores e motivou outros que estavam desmotivados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, que não dá para deixar de falar, é o esquema de jogo, esquema tático do São Paulo. O esquema tático do São Paulo, jogando com 3 zagueiros, ele ajuda o time a ter mais profundidade. Porque quando você joga com 3 zagueiros, os zagueiros ali bem postados, né? Aí você fortalece ali a frente do goleiro. E você tem 2 laterais que são pontas, né? É o caso ali do Wendel, que ele veio da Europa, ele chegou aí para a seleção brasileira, era um lateral muito ofensivo, mas que não tinha, ele estava voltando de tempo de lesão, não tinha ritmo de jogo, tudo está recuperando tudo isso, e também a questão de você jogar com 3 zagueiros, você dá mais liberdade para que esses laterais eles avancem mais, eles têm mais esse corredor ali, atacando ali as linhas, ali as pontas do time adversário. Tem também a questão do meio de campo. O meio de campo ficou muito mais leve, né, com a questão do Marcos Antônio, Bobadilha e o Rodriguinho ali, ficou muito mais leve o meio de campo do São Paulo. Então, ficou mais dinâmico, você não vê aquele time engessado, sabe, time pesado. Até o Luan, que algum tempo atrás estava encostado, de escanteio ali, eu esqueci a palavra, tá? Mas estava de escanteio, não estava mais... o Luan estava no Vitória, ele era o homem ali de confiança do Carpini no Vitória. Ele estava jogando bem, tudo. Aí o São Paulo, não, a gente não vai vender, a gente quer o Luan de volta. Trouxe o Luan de volta para o São Paulo. O Luan chegou no São Paulo, deu a enxugada, emagreceu, ficou fininho. Mesmo assim, o cara não colocava o cara para jogar, né? Tanto é que toda vez que ele entra, ele sai emocionado. Por quê? Porque é a paixão do cara, é jogar pelo time de coração dele. Vamos lá, esse é o segundo ponto, o estilo de jogo, o esquema de jogo do São Paulo, que ajuda e dá mais dinâmica ao tipo de jogador que o São Paulo tem hoje no elenco. E o terceiro ponto, pessoal, é um jogador que eu também já falei várias vezes eu falava, não temos um meio de campo, na época a gente não tinha ainda o Matheus Alves, né? O Matheus Alves subiu, né, na última copinha, né, desse ano, ele subiu, aí já subiu, já foi vendido. E o São Paulo, antes disso, o Rodriguinho era um jogador que, já jogava, ele já mostrava lampejos de um bom jogador, um jogador rápido, um jogador leve, um jogador que dá dinâmica no jogo. Mas o que acontece? Quando você sobe o jogador das categorias de base para o time principal, você tem que dar rodagem, tem que dar minutagem para o jogador. O jogador ele já não chega com aquela confiança. E quando o jogador ele é franzino, como é o caso do Rodriguinho, ele é franzino, ele é magrinho, tudo. Então demora, porque às vezes o tempo da bola, os jogadores que são mais pesados, são mais truculentos e tudo mais, então ele precisa ganhar confiança. E o que o Hernan Crespo fez? Você vai jogar. Vocês podem reparar, os últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro, né? E assim, até na Copa do Brasil, o primeiro jogo que foi aqui no Morumbi, o Rodriguinho jogou muita bola. Ele tem dribles rápidos, tem visão de jogo, ele faz... O São Paulo, coisa que o São Paulo, você não via no São Paulo, era a triangulação.
Hoje você vê no São Paulo, o São Paulo está triangulando mais, está jogando mais. Você não via isso no São Paulo. Então o São Paulo tem melhorado e toda essa melhora do São Paulo eu coloco na conta do Crespo. É muito bom você ter um treinador que ele chega, mas ele não chega para. Porque você vê que o São Paulo ele não tem aquela condição toda de contratar jogadores, de trazer jogadores novos, de fazer isso, fazer aquilo. O São Paulo ele tem que fazer uma manutenção dos jogadores que tem, colocar o elenco para rodar, tentar extrair o máximo. É lógico, agora vai ter jogador que você vai olhar e falar assim: poxa, esse jogador não tem condições, não tem jeito, a gente vai ter que dispensar. E aí você tentar fazer negócio para a próxima temporada. Mas o que o Hernan Crespo está fazendo no São Paulo hoje é de dar parabéns. Os críticos podem até falar assim, ó, eu acho que é muito cedo para elogiar. Vai elogiar quando? Quando o São Paulo começar de repente, num declínio no futebol, aí você vai criticar. Não, elogia agora e quando não estiver bem, você critica aquilo que não está bem. Você começa a questionar aquilo que o São Paulo está fazendo de errado. Até o momento, é só bater palmas. Parabéns ao Crespo, parabéns à diretoria do São Paulo, que fez uma escolha assertiva, né? E vamos São Paulo. Pessoal, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixe o seu comentário falando o que você acha desse time do São Paulo, tá bom? Até mais.